Então, hoje a gente vai falar de ética, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a história, como surgiu o termo ética, o que significa ética, ver a diferença entre ética e moral, que são coisas que andam ligadas, né? Uma influencia a outra, mas não é sinônimo, a gente vai entender. E aí depois a gente vai ver a nossa ética profissional, tá? Então aí agora a gente vai estudar o Código de Ética em Fisioterapia. É, eu vou falar alguns pontos, tá? Do Código de Ética nosso, porque se a gente for falar de todo o Código de Ética aqui, a gente vai ficar a manhã inteira só falando sobre isso e fica uma coisa assim muito chata depois, tá? E aí lá na, no ambiente, né? No ambiente virtual de vocês, no EAD, tá lá o link do Código de Ética pelo COFIT, tá bom? Então eu quero que vocês, depois da aula, abram o Código de Ética e dê uma lida em tudo para a semana que vem, quem tiver dúvida, a gente tirar, porque agora na aula de hoje nós não vamos falar de todos, vamos falar só dos principais tópicos, tá bom, gente? E aí, vocês vão entrar depois, né, na aba lá de segunda VA, que esse conteúdo é conteúdo de segunda VA, tá? Então, aí lá tem as atividades que vocês têm que fazer, que é o que está lá no nosso plano de ensino. Lembra? Quando a gente era presencial, terminava uma aula, eu passava a tarefa para a próxima aula vocês me entregarem, né? Então, são essas, e aí ela tá valendo essa atividade que tá lá no ambiente, tá bom, gente? Então, vamos começar. Então, estão enxergando o slide? Tá dando para ver direitinho? Sim. Ok. Então, hoje a gente vai falar, então, dos aspectos históricos e conceituais, né, da ética. A gente vai falar, então, da nossa ética na profissão. E vamos falar, né, quando a gente está falando da ética da profissão, a gente vai falar, então, principalmente das relações interpessoais, né? Que é a relação do fisioterapeuta do paciente e a relação do fisioterapeuta com a equipe de trabalho, tá? O objetivo da aula, né, é construir, então, o conceito coerente de ética. A gente vai ver que tem vários conceitos, né, diferenciar esses conceitos, identificar a necessidade de aplicação da ética nas relações interpessoais, definir as responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta e do seu relacionamento com o paciente, identificar as responsabilidades do fisioterapeuta no exercício da profissão, né, e perante as entidades de classe e os honorários, e reconhecer a regulamentação acerca das atividades fisioterapêuticas, né, dentro do ensino, pesquisa, extensão e na divulgação do profissional. E aí, nossa aula está nesses dois livros que tem na biblioteca virtual, tá? O livro que chama Ética, aonde a gente vai ter a primeira parte dessa aula, tá? E um outro livro, esse não é aquele mesmo livrinho que a gente estava usando até a aula passada, tá? Também está lá na biblioteca virtual, que a gente estava usando até a aula passada, chama Fundamentos de Fisioterapia, né? Esse livro é a Introdução à Profissão, ok? Então, vamos lá começar, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, de ética, né? Então, ética, de verdade, elas são as ações livres e responsáveis de um agente humano, um sujeito moral, autônomo, que orienta, então, os nossos atos através dos nossos valores. Então, se a gente for pensar,
A ética, ela funciona como as normas e as leis que a sociedade impõe. E para que a gente consiga obedecê-la, é necessário a moral. A moral, ela é nossa, ela é subjetiva, ela é aprendida durante a nossa criação. Um exemplo por exemplo, o roubo, né? Então, roubar é antiético, então é uma norma, não se pode roubar. E aí, a minha moral, né, me fala, ela é subjetiva, ela me fala que não posso roubar de ninguém, né? Enquanto às vezes a moral de uma pessoa acha que isso é normal e que não tem nada a ver, então ela vai lá e rouba, né? Então vocês verem que uma está interligada com a outra, né? Então, na hora que a gente fala de ética, é associado então às ações de uma vontade racional, determinada por leis ou princípios normativos que são originados da sociedade, né? Para que ocorra então uma convivência harmoniosa. Tipo aquele ditado, né? Que o meu limite termina aonde começa o seu, tá bom? Então, esses princípios normativos são universais, né? Ou gravadas, né, em práticas sociais de caráter histórico, tá? Então, a ética, ela trata dos princípios, ou seja, ela é um pensamento reflexivo sobre as normas e valores que regem a conduta humana, né? E a ética, ela é passível de mudança, né? O que não pode fazer hoje, lá no futuro, às vezes vai poder, né? Então, nada é para sempre, tudo depende da evolução da sociedade, como a sociedade se comporta e como ela se dedica, né, às formas de vida. Lá então, na organização das condutas éticas, valores como respeito pelas diferenças, solidariedade, cooperação, repudio às injustiças e discriminações, né? Ele faz então parte do ser humano e isso aí tem um fundo ético, né? Embora às vezes a realidade pareça ser diferente, tá? Então, a ética envolve todos esses valores, né? E aí surge a retomada, então, da justiça social, né? E o respeito pelo planeta, para que não se percam os preceitos humanos de bem coletivo e felicidade terrena construídos há muitos séculos, né? Então, lá a gente vai ver daqui a pouquinho que Sócrates, Platão, né, Hipócrates, elas tinham, né, como ética o sinônimo de felicidade, né? Que então é uma forma da gente conviver em harmonia com as outras pessoas. E aí voltando aí na diferença entre ética e moral, a moral ela é subjetiva, né? Eu sei que não pode fazer isso, eu não acho certo fazer tal coisa, né? Então, ela é minha, ela é individual, ela é prática, né? Enquanto que a ética, ela é coletiva, ela vem das normas da sociedade, ela é mais uma teoria e uma reflexão, né? Tá? E aí, então, a palavra ethos, ela tem duas formas de ser descrita, né? E ela tem origem lá na Grécia. Então, a gente tem o ethos com a letra H, que eu não sei, que no caso se chama eta, né? Que aí significa morada, abrigo permanente, né? E isso não somente para os humanos, né? Porque os obstáculos seriam as moradas de animais aí. Então, ela é interna, né? E aí tem a ver, então, com a moral. E aí já o ethos com Y, né, que é essa letra E aí maiúscula lá da grego, né, significa costumes, né? Ou seja, é o conjunto de valores e hábitos que são consagrados, né,
pela tradição cultural de um povo. Então, o que é normal para nós aqui, na nossa cultura, às vezes lá na Síria, por exemplo, não é normal, né? Aqui, por exemplo, se a gente vai para uma cidade de praia, por exemplo, a gente anda de biquíni o dia inteiro, vai no mercado de biquíni, às vezes põe uma saída de banho transparente e está andando de biquíni normal. Isso lá na Síria, por exemplo, isso é antiético, isso é imoral, né? Muitas mulheres usam burca porque não podem mostrar nem o rosto, né? Quanto mais andar de biquíni aí para cima e para baixo, tá? Então ela depende da cultura de um povo, né? E aí esse termo então, né, de ética com epsilon, ele é associado então à moral, né, que vem do latim mores, né, que significa os valores e a cultura, né, e os costumes de uma cultura. Estão entendendo, gente? Sim. Então, os primeiros filósofos, né, então relatavam que a ética é a moral de um homem, né? Então, esse primórdio do aprofundamento sobre a ética, ela remonta lá do ano 6 antes do século 6 antes de Cristo, né? Lá na Grécia, em que o ethos, né, com H, é o modo de ser ou caráter, né? Então é o lugar onde abrigava os indivíduos, cidadãos, os responsáveis pelos destinos das cidades, que se chamavam polis naquela época, né? Aí tem um filósofo que se chama Marconi Pequeno, que confirma, né, no seu livro lá, que uma pessoa que vive na região urbana, ela tem que seguir um conjunto de regras, né? Além de um código estabelecido internamente como participante de uma sociedade e assim conviver com decisões, limites, condições na busca do justo, na busca do humano e na manutenção da espécie. Então, essas regras é o que a gente então chama de ética, né? Então, aqui a ética ela aparece como resultado das leis, que são determinadas então pelos costumes, né? E as virtudes, né? E os hábitos gerados pelos caráter do indivíduo. Então, quando eu falo nos costumes e no caráter, eu falo da moral, tá? Os costumes, então, representam o conjunto de normas e regras que são adquiridos por hábito, né? Enquanto a permanência destes define o caráter virtuoso da ação do sujeito, né? E a excelência moral, então, seria não apenas determinada pelas leis da cidade, mas aquelas que são decisões pessoais nossas, das nossas virtudes, dos bons hábitos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que colar na prova é errado, né? Então, isso é antiético. E aí vem da minha virtude. Eu escolho na hora da prova, eu vou colar? Eu não vou colar? Então, isso é moral, isso é caráter, ok? Então, à medida que as comunidades, né, vão se globalizando e sendo, né, cada vez mais engolidas por outras maneiras de agir, o termo, então, passa a ser pensado também como uma tomada de consciência mundial, e não só voltada ao homem, né, e sim ao planeta. E aí vem o conceito de morada, que seria, então, expandido para toda a esfera terrestre, levando, então, os conceitos iniciais do bem e do mal a todos os seres vivos, né? E aí, para a gente compreender, né, atualmente, aonde a gente quer chegar enquanto ser humano, a gente precisa entender os valores considerados necessários e como queremos viver na Terra, né? Cada vez mais unificado pela globalização, né? E aí, então, a gente vai ver um breve histórico aqui da ética. E aí, Menon, né, era um jovem
e ele era aluno de Sócrates, né? E aí foi a primeira vez que se falou em ética, né? Ele teria feito uma pergunta, né, para o Sócrates, que para ele responder, ele não deu conta de responder na hora. Ele teve que pesquisar, procurar conhecimentos para ele ter uma definição do que é certeza para poder transmitir então para o seu aluno, né, para o Menon. Aí o Menon perguntou para o Sócrates: Sócrates, você seria capaz de me dizer a respeito da virtude se é algo que se ensina ou se, ao invés de ser algo que se ensina, é matéria de um exercício? Ou, bem, se, ao invés de ser matéria do exercício ou de ensino, ela é, entre os homens, um dom natural? Ou ainda se há outra maneira de adquiri-la, né? Então, aqui ele está falando do quê? Ele está falando dos costumes, né? Na hora que a gente fala nas virtudes, ele está falando da moral. Então, a moral, né? Ela vem sendo aprendida junto com caráter, né? Moral e caráter muitas vezes se associam. E isso é aprendido, ele vem de berço, né? E aí, lá na antiguidade, né, o viver bem em comunidade, a teoria e a sabedoria eram considerados pilares, então, da filosofia, né, para os pensadores gregos na antiguidade. E foram trazidas, então, até hoje na história pelos autores da época. Sócrates, ele foi, né, considerado, então, um pioneiro, então, na busca de conhecimento sobre o ser humano. Ele acreditava, então, que a felicidade era o real objetivo do homem e que a alma humana era o objeto de estudo, né? E aí ele preconizava, então, nessa época, o cidadão perfeito, que seria o homem que conseguiria, né, suprimir os seus desejos despertados em detrimento da comunidade, né? Então, por exemplo, aqui eu quero hoje sair pelada na rua, né? Mas eu tenho que saber reprimir esse desejo, porque eu sei que se eu sair pelada na rua, eu vou ser presa por atentado ao pudor, esse tipo de coisa, né? Pelo tanto de celulite, aí vai, né, gente? Então, aqui, né, essa figura mostra bem aí o que é ética e o que é moral, né? Então, eu posso, a moral, a ética, ela me fala o que eu posso ou não fazer, né? Enquanto que a moral, eu decido se eu quero ou não fazer. E aí, Platão, né, que foi o filósofo aí que sucedeu a Sócrates, ele indissocializou a ética da política, né? Então, porque era tudo junto, e aí ele separou o que é ética e o que é política. Então, para ele, a tarefa da ética seria promover o nivelamento dos indivíduos, né? A diluição das diferenças em nome de um bem comum. Lembrando, gente, que nessa época, mulheres, escravos, né, não eram considerados como cidadãos, né? Então, eles estavam fora aí na hora que se estudava essas diferenças. Ele pensava, né, que o convívio em sociedade com os valores éticos voltados ao bem comum seria fundamental para uma felicidade plena, né? E atribuía isso à política, né? Com 4 formas de governo, em todas formando cidadãos não éticos. E aí Sócrates, então, propôs a construção de um estado ideal, conhecido como a República Platônica, né? E nela seriam cultivadas as virtudes da sabedoria, da coragem e a moderação dos meios filósofos, soldados e autônomos.
E aí, como eu falei, os escravos e as mulheres, né, não faziam parte dessa felicidade, nem os poetas, né? Porque falava nessa época que os poetas eram muito sentimentais e que isso podia diminuir a sua racionalidade, né? De ele agir mais por paixão do que por razão. Olha, para vocês verem o tanto que, graças a Deus, nós mulheres vemos crescendo e tomando nosso espaço na sociedade, né? E aí, Aristóteles, né, foi o primeiro filósofo a dar nome ao termo ética na sua publicação Ética a Nicômaco, que era o seu filho, né? E Ética a Eudemo, que era o seu aluno. Ele também considerava a ética como uma forma de harmonizar o convívio com o coletivo e eliminar as desigualdades. Porém, ele discordava de Platão, né, ao não tratar do coletivo, e sim da liberdade individual dos cidadãos. E aí, quando a gente fala no individual, a gente fala da moral, né? Ele trazia conceitos como prudência, sabedoria e justiça para o rol das virtudes essenciais do cidadão grego. E ele acreditava que a repetição e a racionalização desses comportamentos virtuosos fariam da polis um lugar de ordem, né? E assim atingiriam a felicidade. Então, essa forma de convivência, ela seria iniciada a partir dos conceitos do bom, o conceito do belo, do honesto, né? E partiria do indivíduo para a coletividade, né? Então, na hora que eu falo bom, belo e honesto do indivíduo, eu estou falando da moral, eu estou falando do caráter, e na hora, né, que isso parte para a coletividade, a gente está falando em éticas, em normas, né? Então, a chamada ética aristotélica, né, ela era diferente do modo de pensar de Platão, tá? Para Platão, a ética ela seria padronizada e segmentada por grupos, né? Tais como ele pensou para os seus grupos de liderança do estado ideal. Atualmente, esse tipo de formação é utilizado, então, na ética profissional, em que cada ocupação tem os seus princípios de atuações éticos, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Da nossa ética profissional da fisioterapia. Lá na Idade Média, né? Lá no período medieval, e aí quando a gente estudou, né, lá a fisioterapia, a história da fisioterapia, a gente viu que lá na Idade Média, né, houve uma exacerbação muito grande das leis da igreja, né? Então, tudo quanto era ciência parou de existir nessa época, né? Porque o que valia era a alma e qualquer coisa referente à saúde ou outras coisas, era a igreja que tomava as decisões, né? E aqui na evolução da ética também não foi diferente, né? Então, o período medieval ele foi dominado pelo catolicismo, né, na Europa Ocidental, e vinculou a ética à religião e aos dogmas cristãos, né? Então, aí nessa época, então, ficou então que tudo que era antiético era pecado, né? Então, o século VI até o século XV foram influenciados quase que completamente por essa nova ordem, né? Trazendo a ideia que a vida virtuosa só seria alcançada pelo meio divino, separando então a felicidade da razão, né? Do mundo terreno. E aí foi introduzido nessa época o martírio, né? Então, para eu ser virtuosa, eu tinha que me martirizar. E aí vinham os jejuns, as automutilações, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que continuava estudando era presa, apanhava como bruxa, né?
E aí, então, como forma de conseguir virtude da bondade e retirar da felicidade hedônica, que é o prazer terreno, da possibilidade de conseguir viver bem, né? Essa conquista, ela seria, então, celeste, né? Caso a pessoa, então, conseguisse fazer, né, em vida, o que a igreja considerava correto. E aí tiveram, né, três pensadores, né, da época, que foi o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e o Santo Anselmo, que foram fortes influenciadores dessa época. E as concepções filosóficas deles eram leis na época. Aí Santo Agostinho, ele tinha a ideia de que a igreja... Oi? A senhora vai disponibilizar o slide no liceu? Já tá lá no EAD, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Então, Santo Agostinho, né, ele trazia então a ideia de que a igreja era a autoridade máxima, né? Inclusive o Estado e a política eram subordinados à igreja. Então, tudo era questão de fé revelada por Deus e a razão era superada. Então, a moral era mais importante que a ética, né? Ou seja, os costumes. Na época, contrariando, então, tanto Aristóteles quanto Platão lá na Antiguidade, né? Já São Tomás de Aquino, para ele, ele considerava a tentativa, então, de conciliar a fé com a razão, né? Mas ele não teve sucesso, porque ele sempre se esbarrou na essência divina dos atos humanos. Então, ele trazia a concepção de uma grande ética, né? Ordenando a sociedade pelo justo equilíbrio divino. E aí, então, ele trazia uma fragmentação da ética que seria aplicada conforme o grupo social, né? Porque, segundo ele, os princípios comuns não poderiam ser aplicados a todos os homens, né? Indiscriminadamente, por serem de várias raças, de costumes diferentes, né? Inclusive os assuntos humanos, como já trazia a concepção de Santo Agostinho, né? Então, a moral, ela seria referência de conduta e harmonização da sociedade, ao invés de uma ética universal. Então, se a gente for ver aqui, né? Na Idade Média, valia mais a moral do que a ética, né? Então, Santo Anselmo, né? Ele criou então a escola, né? Uma tendência filosófica chamada escolástica, né, que propunha que a educação fosse um meio de doutrinação na fé e assim confirmava os princípios morais como superiores à razão, né? Então, e aí teve mais uma tendência que condicionava então a vontade de Deus às ações terrenas como princípio de justiça. E aí, né, houve na Idade Moderna, né, houve um progressivo fortalecimento dos estados, né, principalmente a partir do século XV, onde conseguiu separar, né, a igreja. Falta 10 minutos, tá, gente? Vou continuar e aí depois, na hora que cair, eu chamo de novo, tá bom? Então, a partir do século XV, então, separou a igreja do Estado, né? Que também foi consolidado. E aqui a ciência volta a avançar de novo, né? E aí volta a ideia do homem como centro das ações e decisões, que é o antropocentrismo, né? Então, embora a religião continuasse muito importante, já não tinha então o mesmo papel, né? E a política vinculada à realização do cidadão, ela é retomada. A sociedade começa a pensar o sujeito e se aprimora por meios legítimos, né, através de leis e normas, e o Estado a agir como fomentador e garantidor das condições, trazendo os direitos individuais de justiça e subsistência, né? Então aqui a gente já vê então aqui o homem, né, como o centro das atenções.
Então, essas mudanças foram verificadas, então, na ordem social, uma espécie com surgimento de ascensão da burguesia, né? Na ordem econômica, surgiram novas formas de relações de produção e forças produtivas. Nessa época, né, a nova constituição da ciência, né, tanto por Galileu como por Isaac Newton, né, foi um modelo de ética que se estabeleceu, né, e a Igreja Católica, antes fundamentada na Idade Média, vai perdendo então a sua função de guia espiritual, principalmente depois da Reforma Protestante, né? E aí Descartes, que é o René Descartes, né? Ele foi um filósofo e matemático que concebeu em sua dúvida cartesiana a possibilidade do cidadão seguir as leis e costumes do país e manter a religião e a fé em Deus, evitando excessos e cultivando o bom senso, que é o que vai até hoje, né? Aí Baruch Spinoza, em 1677, né, na sua obra Ética, ele fixa como parâmetro de definição do que é bom e mal, né, e a razão como forma de limitar a paixão. Então, ele considera manter obediência a Deus como uma razão inteligente e uma forma de conseguir prazer e felicidade. Para Thomas Hobbes, né, ele traz a base da sustentação para o estado absolutista, em que faz, então, uma ligação direta da vontade de Deus com o reinado, né, com o rei. Isso ele é sustentado também por John Locke, né, que retoma, então, o contrato social como limitador do poder absoluto da autoridade e promove a felicidade por meio da liberdade individual e restrita. No período contemporâneo, né, ou seja, após o século XVIII, o iluminismo trouxe novas leituras da ética e volta a centralizar o foco na razão, na autonomia humana e na crença otimista do progresso, né? E aí os exemplos, aí teve a Revolução Francesa, né? Que mostrou como a sociedade estava iniciando o processo de diálogo e a construção da Declaração dos Direitos Humanos. E aí se falou muito em valores como a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Que eram as principais virtudes, né, que um cidadão deveria ter. E aqui só mostrando, né, um quadro aí da época do Iluminismo. E aí a ética seria então instaurada por 3 paradigmas éticos. Um voltado para a análise do psiquismo humano, que era predominantemente individualista, representado por Freud. A continuidade do racionalismo iniciado por René Descartes, como o meio ambiente interagindo com o indivíduo, né? Agora continuado por Nietzsche, né? E a visão econômica trazida da Alemanha, em que o indivíduo seria a força de trabalho e o modo de produção coletivo numa apropriação do capitalismo, segundo Karl Marx, né? E aí, nessa época, para Kant, né, que era um dos alunos aí de Karl Marx, né, o homem seria um sujeito livre, autônomo e criador, né, que formaria sua própria legislação, independentemente de sua situação social. Aí lá na metade do século XIX, né, Nietzsche ele vinculou totalmente a ética da religião, né, tornando-a uma ciência, né? Então até aí a ética não era uma ciência, né? Estava muito aí misturada com a religião, com as virtudes. E aí para ele a ética então seria o centro, a justificativa e a fundamentação das ações humanas, constituindo então o elemento que torna possível a convivência, estabelecendo padrões de comportamento que reprime a natureza. Então, a partir desse conceito, a ética ela se transformou numa ciência normativa baseada na construção interna do indivíduo, mas externalizada na ciência do outro, né? Podendo ser classificada a partir de então como, por exemplo,
de novo aqui a ética profissional. E aí, hoje, com a globalização, né, a gente ainda está em busca de uma ética, né? Leonardo Boff, ele é um dos principais exponentes, então, dessa teoria no Brasil. Ele retoma o sentido do ethos, né, como fundamentalmente morada humana, e ele é redimensionado para além da nossa comunidade. Ele passa da nossa cidade ou país para todo o planeta, chamando então de ethos casa comum, né? E aí surgem novas teorias e a busca do equilíbrio na forma de relação do homem consigo e com o mundo, né? Na busca de um futuro, o Boff ele traz algumas possibilidades de resolução de alguns problemas. Aí ele fala, né, que a religião ela pode ser um aglutinador de pessoas com a mesma afinidade e assim criam normativas justas. A justiça social internacional, em que os pobres, excluídos e vulneráveis seriam reconhecidos e assim haveria um equilíbrio entre o bem viver dos homens, né? E o ser humano tem em sua alma intrínseca o cuidado, e isso seria uma ferramenta para a busca de transformar a Terra numa casa melhor cuidada, né? Com mais qualidade de vida para todos no futuro. Então, aqui a gente está mostrando, né, a globalização. Dramatizou demais, demais. O cara que eu escutei lá, ele pegou e falou assim, que o filme foi feito para chorar mesmo. E essa é a intenção do filme. É só Meninos! Oiê! Oiê! Aí tudo bem. É, professora, eles estão barulhando. Tá. Era bom. E ficou uma coisa assim, para cada um tem um tipo de pensamento. Uma divisão, né? É, o meu foi só mostrar que o cara é. Como é que fala? Tipo assim, de especial. Na cadeia tinha um monte de gente. Meninos, falta Tem como a senhora minuto. desligar, senhora, o áudio? Qualquer dinheiro, ou qualquer coisa manipulava lá nesse todo. Falta um minutozinho e aí eu já vou cancelar e chamar vocês agora de novo, tá? Demora a entrar não, viu?